Fala, Bikezone! Prazer estarmos aqui com o nosso radar, mais uma vez trazendo, informações e trazendo uma visão do que acontece no nosso mundo das rodas, e a gente precisa repercutir demais o que aconteceu recentemente na rodada dupla da Copa do Mundo em Araxá. Que banho de cultura, que banho de história e de informação. Um prazer estarmos aqui, amigo Caê e amigo Caio Salerno. Boa, Cadeira. E aí, Caião, beleza? Tudo certo, Caê? Agradecer demais você estar aqui com a gente. Caio, eu sou, antes de ser teu amigo, corremos várias provas juntos, se divertimos, demos muita risada na vida, mas eu sou seu fã, velho. De verdade. Eu não tinha certeza quantos pentacampeonatos você era de moto trial, mas já sei que é 7 vezes campeão de moto trial brasileiro, né? Sim. Mais alguns títulos de downhill, mais alguns títulos de... Enfim, mas eu tenho muito orgulho de você, cara, e é um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo. Pô, valeu, Caê, valeu, Cadeira. Eu que tenho o prazer de estar aqui. Demais, né? Já falei inúmeras vezes para vocês essa parceria, tudo que vocês já fizeram pelo esporte, né? O Cadeira com o mundo das duas rodas, na ESPN, no Câmara Esporte, diversas mídias. Você, o Kenji com o Bikezone, que foi revolucionário na época, né? Todo mundo acessava o Bikezone para saber o que estava acontecendo no mundo das duas rodas aí, no downhill, principalmente na parte extrema. Então é isso aí, prazerzaço estar aqui. Pô, vida longa ao Fala Bikezone, legal demais vocês estarem trazendo toda essa cultura aí, e toda essa informação, né? O Cadeira conhecido como enciclopédia das duas rodas, aí, pô, lembra de cada coisa que é impressionante, né? E você, todo esse material, né, que você tem nessa vida inteira, né, Caio, que a gente, de vez em quando eu boto lá para ver, tem uma entrevista minha quando eu desenvolvia produto na Sandal, você pôs todas as magrelas que a gente fez lá, os grafismos do Ivan Nóbrega, então é demais estar aqui, a gente um pouquinho mais velho, mas está ainda no meio das bikes e falando de bike ainda, né? Demais. Ó, essa arte aqui, ó, ela representa um pouquinho do que a gente falou, Caê, que é um desenho infinito, é uma homenagem a vocês, homenagem a essa nossa bonita amizade, né? E porque esse é um ciclo de coisas, que ele é infinito, é o formato, a bicicleta traz isso, e é uma energia contínua, né? É legal, eu gosto de levar cada vez mais para esse lado, por que não dizer espiritual da matéria? Eu gostaria de só pontuar que a gente trouxe para cá, eu te apresentei como piloto multicampeão que você é, mas na verdade a nossa vontade de abordar hoje o assunto aqui é falar um pouco do mercado, da indústria que estava por trás desse grande evento, né? Que, cara, sem dúvida nenhuma é um evento que vai ficar marcado no cenário nacional, né? Mas você é um cara do mercado. Eu, de certa forma, durante um tempo fui um cara do mercado também, e o Cadeira está em todas as partes do mercado, né? Então, esse papo nosso aqui, a gente queria abordar um pouco isso, abordar o mercado, abordar as novidades que apareceram lá. A gente vai colocar imagens de backstage para a gente comentar também. Quer dizer, o nosso foco hoje é esse, cara, é falar um pouco dessa indústria que está por trás da bicicleta. E muita novidade, muita coisa legal. Foi uma imersão na cultura. E você não sabe a felicidade que foi estar lá junto com o Caião. Eu ficava olhando o Caião de longe, assim, umas horas trabalhando, porque é legal, né? A gente se observar e a gente está há tanto tempo nessa, né? Foi minha 7ª Copa do Mundo, 6ª e 7ª Copa do Mundo. O Caião acho que foi a 6ª, né? E, cara, que oportunidade. Já emenda essa pergunta do Caê. Mercado, momento e o que você estava fazendo por lá? Não, a pergunta mais assim, para começar, Cadeira. Caião, vou te colocar aqui para começar. O que você viu de mais em relação ao mercado? Assim, o que você viu de mais impactante que você acha que vai... Conta para gente.
Putz, Caê, eu vou até puxar a bola para a marca que eu tô como Bola não, gerente de puxa a produto roda. hoje. Para, Puxa você a para. roda, Você mas puxa a roda, por favor. Aqui acho é que proibido ó, uma falar coisa esse nome. importante para a Estou gente brincando, falar, né, viu? Cadeira? Eu acho que é importante falar isso e vamos deixar bem pontuado. Nós não estamos aqui fazendo marketing de ninguém, a gente está falando do Estou mercado. falando de todo mundo, Se é. você vai puxar a bola para o teu. É Aí é porque roda, meu, você. não é para puxar bola, é puxar roda. Puxa a Vocês roda. me É ajudem. porque Eu não você achou falo, essa pertinente. palavra é Então, proibida aqui. vamos lá puxar a Brincadeira. roda. Não, a gente está vendo uma tecnologia nas bicicletas hoje, né? Não é de hoje, é de algum tempo atrás, mas a evolução tá gigantesca, né? Então, o tal do Flight Attendant da RockShox, né? Que, puta, dos 24 pódios da Elite, ele estava em 22, né? Então, é uma tecnologia realmente da Fórmula 1, né, de suspensão eletrônica, vindo para as bicicletas. Então, putz, a gente passeando lá nos boxes, né, eu, Cadeira ali, olhando aquelas bikes, puta, potenciômetro, esse flight attendant que regula a sua suspensão automaticamente, que lê o seu rolê com os algoritmos, uma coleta de dados e regula a suspa para você numa pista tão intensa como aquela, e eu trabalhando agora lá dentro, eu fiquei prestando muita atenção nisso, né, nesse funcionamento das suspensões. Então, putz, achei demais a tecnologia, a gente viu a eficiência do negócio na pista mesmo. Uma coisa que a gente viu legal também é o peso das bikes, que a gente, putz, o cross-country tinha uma preocupação gigantesca com o peso, assim, né, que a bike precisa ser o mais leve possível. Ainda tem, é claro que tem, mas hoje as bikes, pô, uma bike leve hoje tem 11 quilos, né? Então, as bikes estão mais parrudas para aguentar exatamente toda aquela intensidade, toda a tecneira que estava que tinha na Araxá e tem hoje em todas as etapas da Copa do Mundo, né? A reta final lá, né, Cadeira, parecia um Forex, cara, era um Forex, assim, só voo, os caras andando para caramba, as meninas da Sub-23, né, que assim, pequenininhas ali e varando tudo, então foi impressionante. E foi legal, voltando um pouco ao mercado, é legal ver um evento dessa magnitude, assim, em tempos que o mercado da bicicleta não está legal. A realidade é essa, né? O mercado da bicicleta, eu, sei lá, estou como patrocinado desde 94, 95, mas no mercado trabalhando desde 2004, putz, eu nunca passei por um momento igual a esse, né? E isso foi global, isso é o que mais impressiona é que em pós-pandemia, né, a pandemia, a bike voou em todos os lugares do planeta, com problemas de delivery time, né, de prazo de entrega de componentes, aí todo mundo acreditando num supermercado aí pós-pandemia, isso aí, cara, praticamente zerou o mercado, a indústria ficou super estocada, com dificuldade de lançar novos produtos, porque já tinham comprado muita coisa. Então, mesmo assim, a gente está com bastante novidade no mercado e o mercado está conseguindo fazer um evento dessa magnitude. Isso que é legal e isso que dá esperança que o negócio está melhorando, né? O Caio, só para a gente pensar naquele nosso usuário, né, que é mais leigo e não conhece um pouco sobre tecnologia, explica para a gente o que é esse sistema de leitura de suspensão que você Explica o comentou. Flight Attendant e a Isso. história dele cronológica, passando pela experiência que nós tivemos, Caião, lá em 2013. A gente pode falar que a gente é pioneiro no uso do Flight Attendant também, né? A tecnologia essa que primeiramente foi criada em parceria da RockShox com o Nicolas Vouillot, na Lapierre. Foram 3 marcas, né? Foi com o Nicolas Vouillot, Lapierre, Ghost. Olha. Cara, esqueci a outra terceira. Todas do mesmo grupo. High Bike, né? será? Então, eu acho que não é a High Bike era do outro grupo, né? Pô, é legal fazer um cortezinho aqui e dizer que Lapierre foram você e o Cadeira que vieram andar no Brasil com elas, né?
Caião foi importador, né? Porque Exatamente. quando ele criou, saiu da Sundown e criou a Soul Cycle, né? Eles foram importadores da Isso foi o quê? Lapierre. 2010, 2011? 12, Foi 12, 13, 12, 13 e 12. 14. Não, 13 eu já tinha saído, né? O André continuou um pouquinho lá, mas não durou muito. Mas exatamente, aquilo foi. Olha a festa da Vitória lá, que legal, a italianada cantando. Isso, o povo estava bem. Esses caras aí deram show no estacionamento depois. Mas é legal essa lembrança exatamente do Cadeira, a parceria Rock Shox com a Lapierre e a Ghost, e essa outra marca que eu talvez lembre durante o programa aqui, já foi uma suspensão eletrônica que, através de acelerômetros na suspensão dianteira, ela já regulava a traseira, né? A gente chegou a andar, foi bem legal, tinha um ciclo computador que era o cérebro, e depois de 10 anos, quer dizer, eles vêm evoluindo isso, eles vêm trabalhando nesse produto há muito tempo, né? Inclusive com o Nino Schurter, um dos pilotos que mais deu informação e deu mais feedbacks do produto, e já foi lançado há algum tempo. Começou para o Enduro, não pegou muito no Enduro, a gente não vê muitos pilotos andando, e no Cross Country agora é uma febre total. Eu vou falar que vou arriscar dizer que a suspensão eletrônica veio para ficar para todos os pilotos do pelotão de cross country ali, independente da marca. Acho que vai ter essas suspas eletrônicas aí. Mas isso aí, ó, a gente está vendo ali exatamente o cérebro, né, que é o módulo do Flight Attendant. Então, a obrigatoriedade dele é ter o potenciômetro, a suspensão dianteira com esse módulo e com o cartucho Flight Attendant, e a suspensão traseira também com o módulo Flight Attendant. Dentro do sistema Access, né, do ecossistema Access da SRAM, se você tiver um câmbio traseiro também, ele vai ler dados de que marcha você está para fazer essa regulagem da bike. Então, nada mais é que uma regulagem eletrônica. Primeiro de tudo, você já faz a regulagem de SAG, certinho como a gente faz nas suspensões normais, e a partir daí, ele vai regulando a suspensão de acordo com a potência que você coloca no potenciômetro, com o primeiro obstáculo que a suspensão dianteira pega para regular a traseira ou para regular a dianteira. E o que é mais legal, ele vai coletando dados do seu rolê. Então, ele vai como se fosse um algoritmo do Instagram. Então, se você está vendo muita bike no Instagram, ele vai te trazer muita bicicleta. E é igual ali, se você anda de um jeito, você gosta de andar mais em pé na subida, ele vai coletar aquele dado para regular a suspensão mais do seu jeito. E, além disso, você tem algumas regulagens ali, o override, que você consegue travar manual se precisar. Tem o bias ou bias em inglês, que você escolhe se você gosta de uma pilotagem com a suspa mais aberta ou mais travada, e dentro dessa regulagem ele vai te deixar mais confortável, vamos dizer assim, com a bike mais soft, né? Ou com a bike mais travada, se é aquele cara que gosta de não perder energia nenhuma e ter máxima eficiência ali no pedal. Nós estamos vivendo um momento do mercado e do esporte de super-humanos com super equipamentos. Então é muito importante isso, essa união e essa personalização de cada um. Então, o que eu percebi, por exemplo, eu fiquei muito de olho, eu tinha livre acesso a uma área que era um box ali deles, né? Que é uma área lindíssima, que é poxa, que é quase como se fosse o porão do hotel, que inclusive aquela área, sabe o que ela foi usada? Quando foi proibido o cassino no Brasil, o cassino do Grande Hotel era ali, com aquele chão. Então tem uma história ali. Cassino clandestino. Não era clandestino, porque parece que até o presidente da época, Getúlio Vargas, frequentou esse cassino. Eu colhi essas informações também, desse lado historiador. E essa personalização é muito interessante em termos de setup. Dentro da Specialized, Caião, a diferença de calibragem de pneu e de ajuste de suspensão
E eu ficava de olho, ficava ali, fiquei meio amigo de um mecânico alemão, que é o que trabalha com a Laura Stiger e com o Martin Vidalri, né? E aí ele assim, ó, o Martin gosta da bicicleta para frente, a bicicleta mais dura. Claro que os três têm características parecidas, né? Mas isso a gente que gosta do crossover wheels também, do supercross e do motocross, a gente vê regulagens de suspensões diferentes. Por exemplo, o Chase Sexton está usando a suspensão um pouco mais mole, porque o quadro é de cromo molibdênio, o quadro trabalha mais. Então, o conjunto bicicleta e super-humanos com essa personalização dos equipamentos está num nível que é nível super-humano, né? E é legal também para o usuário tradicional que vai poder fazer uma regulagem standard na bike, cara, e a bike já, assim, eu mexo muito em setup de suspensão, sabe como é que eu uso? Eu uso quase na regulagem standard, um clique ali, um clique aqui. Então, mas a minha dúvida é a seguinte, eu ainda não tive a oportunidade de pilotar uma bike dessa. Vamos dizer aquela pista de Araxá, que você tem trechos de alta velocidade, você tem trechos de subida intensa, você tem trechos de saltos e tem trechos de descida, que nem o final que você falou, que é um final mais de forex com vários pulos. Como é que essa suspensão ela consegue absorver essa leitura toda? Sim, assim, você vai fazer uma primeira regulagem do seu setup com o SAG, né, que você sobe na bike, aí vai de acordo com sua preferência, então você pode usar um SAG de 25%, tem gente que gosta um pouquinho mais, tem gente que gosta um pouquinho menos, aí de acordo com a pista, você pode, por exemplo, também usar tokens no amortecedor, que aí você não vai usar o curso inteiro, mas você vai ter um final de curso com os tokens, exatamente para não dar aquela pancada de final de curso. Isso é uma coisa. Então, deixar a suspensão ou mais progressiva ou com mais leitura, né? Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que você vai fazer com qualquer suspensões. Aí, a partir do momento que você está usando o Flight Attendant, o que ele vai fazer? Dentro dessas regulagens, por exemplo, você vai fazer aquela subida super técnica ali, ele vai praticamente ficar travado a dianteira, porque você não vai estar perdendo energia nenhuma. Se você sobe na bicicleta, então você vai em pé, você está dando uma potência gigantesca ali no pedal, ele trava completamente. Claro que também dentro de uma preferência sua. Então, numa subida técnica, às vezes tem piloto que gosta que ela trabalhe um pouco. Meu caso, acho que do tio também. Porque dá tração, né? Porque ajuda um pouco na tração. Então, na descida, naqueles pulos, ela vai abrir completamente, vai estar completamente aberta, com a compressão completamente aberta e dentro dessas suas preferências de token ali para não dar o final de curso. No retão ali, ó, exatamente essa imagem que a gente está vendo, provavelmente ela vai ficar no modo pedal, que é um modo intermediário, que ela não tá funcionando pouquíssimo, mas não está roubando energia naquela sua pedalada sentado e na reta, entendeu? Eu não vou profetizar nada, foi sim, eu não vou profetizar nada, mas eu digo que a história das duas rodas, da moto e da bicicleta, ela vem trocando informações e ela vem puxando, né? Então teve horas que a indústria da moto puxou muito na evolução dos materiais, a bicicleta ajudou as motos a ficarem mais leves e ajudou a trazer uma sensibilidade para as suspensões. Eu acredito que a próxima revolução do mercado de motocicleta de high performance vai ser algo para esse lado. Claro, já existe no o moto velocidade já tem isso total, no motocross, no enduro ainda não tanto. Então é muito legal isso, porque aqui no Brasil, infelizmente, como nós não somos indústria, o mercado não se conversa tanto, porque é loja de bicicleta, distribuidor de bike e distribuidor de moto. São coisas à parte. Lá, a indústria... Então, assim, a origem da marca RockShox foi fundada por
por pessoas do mercado da moto, Paul Turner e os irmãos, e o Steve Simmons, que eram produtores de suspensão de moto. Estou falando isso lá nos anos 80 para os anos 90. Isso várias marcas. Os irmãos Fox também. Então, essa convergência, que é o crossover wheels, ele é um DNA, né? É isso aí. Nas motos, que nem você falou, no moto velocidade é muito comum isso, e já tem muitas motos de linha, né? Você comprar com suspensão eletrônica, Ducati, a Kawasaki, tem algumas aí, não sei exatamente, mas a Ducati, certeza. Então, eu concordo com você, acho que vai rolar esse... No off-road, né, Caião? Acho que agora vai chegar para o off-road também. É que na bike a energia que você perde é muito maior, né? Você depende só do seu corpo humano, né? Na moto tem o motor, então numa 450 ali, talvez travar um pouquinho o amortecedor ali, não vai fazer tanta diferença que nem numa bicicleta que é movida ao ser humano, né? A feijão. Mas já existem os dispositivos, né? Então vamos para o moto velocidade, o dispositivo de largada, que a moto fica toda baixona. Já existe o dispositivo de largada mecânico do motocross e do supercross. Então essas convergências são muito importantes, e certeza, né, que os engenheiros estão olhando isso, ainda mais com o mundo das maravilhosas IMTBs, né? Que está cada vez mais fundindo isso em termos dos usuários também, né? É isso aí. É legal até falar que você mencionou isso. O Flight Attendant funciona, a Slam está desenvolvendo com outras marcas, mas funciona com o motor da Specialized, com o Brose da Specialized, com o sensor de potência dele, entendeu? Que legal. Então, quando você está pedalando ali, o sensor de potência é o que vai tocar o motor ali, né? E ao mesmo tempo vai regular a suspensão. Então isso é legal pra caramba. Falar uma coisa curiosa para vocês. Deixa eu só complementar uma coisa, Caê. A coisa mais importante da indústria que eu tenho curtido de analisar é a marca de moto trial que a gente adora, Electric Motion, Caião, foi aportada um dinheiro, foi comprada, parece que 49%, pela Yamaha Motor Company, que a Yamaha como um todo, a empresa é maior que o mercado de bike inteiro. Isso me amarra instrumentos, tal. Então ele fala, mas Yamaha? É um gigante, é uma corporação muito grande. Comprou os motores Brose também. Então, daí eu falar, no final do ano passado comprou Electric Motion, moto de trial elétrica com embreagem e com gearbox. E aí a Yamaha comprou agora, coisa de um mês, a maior ou a melhor, né, das melhores marcas de motor elétrico do mundo, que inclusive, não tem se falado muito no mercado, o motor da Levo geração 5 é um motor Brose sem correia, mas é um motor Brose com software, 4, né, desculpa, com software da Specialized. Então, a Specialized não produz motores. A SL, o motor é um Mahle, né? E a Levo, né? Que é o super motorzão, é o motor Brose. Então, essa convergência eu uso o motorzinho Yamaha, tenho gostado bastante, é um motor bem interessante, que é um motor ainda uma geração anterior, mas é um motor que tem café no bule ali. Então, imagine essas uniões, né? É legal a gente ficar atento com o mercado. Vai lá, Caê. Então, continuando o que você está falando, então, e aí vai uma pergunta, né? Você falou de uma convergência, de um protagonismo que a Yamaha está assumindo, certo? Dentro desse... Então, como é que você... Caio, você que é um cara que está na parte de desenvolvimento de produto há anos, o que você vê com esse cenário da Yamaha? O que você... Como é que você vê isso? O que você imagina que vai vir daí para frente? Eu vejo com bons olhos, mas assim, não vejo assim esse domínio, né, do mercado por eles. Assim, a concorrência está gigantesca. Hoje a gente tem
podemos falar que talvez seja o melhor motor do mercado, que mais impressionou aí nesse último ano, a DJI, né? Simplesmente Dos drones, fabricantes de meu. drones, então tem uma Chinês. tecnologia gigantesca de motores elétricos, pequenos motores elétricos, resolveu fazer um motor de bike e, porra, surpreendeu, é um motor que tem mais potência, mais conectividade, a bateria mais leve, então está no momento super bom. A Bosch é uma gigante, dominou o mercado durante muito tempo, ainda é o motor mais especificado, né, em bicicletas elétricas e mountain bikes, né, É a falando maior de quantidade de marcas, é isso, Caião? maior quantidade de marcas que especifica é o Bosch. E é uma empresa gigantesca, ela vai continuar esse desenvolvimento, então eu acho que como consumidores, vamos dizer assim, a gente vai ganhar muito, né? A gente está vendo marcas de outros mercados entrando no mercado da bike, gigantes como Bosch, gigantes como Yamaha. Então, essa concorrência vai fazer muito bem para o desenvolvimento de bicicletas magníficas e excelentes, né? Tem uma parada também, a Honda, ela tem aquela patente, né, da RN01, que é o gearbox que nós vimos nas bikes do Greg Minnaar, Martin Lehikonen, Brandon Fairclough, nos anos de 2005 e 2006 na Copa do Mundo, venceu Aqui as no duas Brasil, né? etapas da Copa do Mundo no Isso, no Brasil, né? Brasil. E essa patente, ela é uma patente que já foi rompida, né? Mas os japoneses estão tentando se fechar um pouco para não perder tanto mercado, e a Honda passou para a Shimano algo dessa tecnologia. Eu não sei, eu já captei algumas informações disso, porque assim, o gearbox é iminência, não vejo para as bikes de speed e de XC, mas de bike trail para frente, eu não quero mais saber de nada pendurado, né? Então, assim, quando o câmbio for on-board, principalmente junto com o motor, é a próxima roda da vez, né? E atual já, né? Com os Ô tio, pinions. mas por que que você. Porque eu vou falar uma coisa curiosa para você, vou te fazer uma pergunta falando uma coisa curiosa. É, quando Olha entrando surgiu. no cassino, Caio. Olha que Aí era o legal. cassino, ó. É, quando surgiu o freio a disco, a galera falava que freio a disco não ia ser para bike de speed. Então, agora você comentou uma coisa interessante, que você não vê essa tecnologia na bike Pô, speed. Por que você não vê? Cara, acho que principalmente pela questão de peso. Talvez futuramente a gente vá ver quando isso for reduzido, né? Mas primeiramente pela questão de peso, mas talvez a confiabilidade fique tão boa e chegue num nível que vai virar inevitável. eu, Num, eu, né, eu acho que junto tem com a outro aspecto, eletrônica. acho que tem outro aspecto aí, Cadeira, aqui, que é a tal do desafio de sempre, que é a energia, né? Apesar do câmbio, a gente, pô, se é um negócio que está mil anos aí na bicicleta, né? A gente vê como um negócio arcaico. A energia que ele gasta é pouquíssima. Hein? Aquela corrente com a coroa, toda aquela engrenagem dos gearbox acaba gastando uma energia muito grande ali de atrito, de pura energia mesmo. Então, quando isso, por exemplo, no road que você depende muito do, do, da força humana, né? E cada detalhe é muito imprescindível ali, a coisa é muito parelha, né? A ponto dos caras estarem numa última subida, o cara joga a garrafinha dele vazia para tirar peso da bicicleta. Então, esse detalhe da energia, então acho que é mais por isso que a gente não vai ver um gearbox numa road bike ou numa cross country, mas assim, Interessante. nas elétricas eu acho que vai ser Uma bicicleta com no motor, downhill, né? no Já downhill a perde gente está o. vendo isso aí, né? Que assim você anda mais embaladão, então a, a energia você gasta uma energia de uma outra forma, né? Então eu também vejo que vai ser um caminho sem volta, né? Olha E que legal. falando em Copa do Mundo, né, Caião? Este ano é um ano decisivo para a história do gearbox, das caixas de câmbio, na Copa do Mundo de Mountain Bike Downhill. A Gates, que é uma empresa da Goodyear, que faz as correias dentadas, isso é outra história.
talvez a vida da corrente como transmissão, do jeito que conhecemos, que ela é fantástica, tudo mais, mas ela quebra e faz barulho, né? E são coisas que dentro do funcionamento da bicicleta, da engenharia, da cinemática, do desenho das suspensões, isso acaba mudando muito. A Gates vai dar 100 mil euros para a pessoa física que vencer uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike downhill esse ano. E parece que não é só para a primeira, não, Caião. Parece que se tiverem vitórias também, continua esse bônus prize também. Não, mas então, qual que é o... Não entendi, tio. É uma empresa de caixa de câmbio chamada Pinion, né? Mas assim, pode ser caixa de câmbio o que Pinion, fizer, né? Mas quem fez todo o movimento para isso acontecer foi a Gates, que é o fabricante da correia dentada. Né? Vai dar 100 mil euros, Caê, para a pessoa física, quer dizer, para o competidor, homem e mulher, que vencer a primeira etapa da Copa do Mundo com uma correia dentada Gates, né? Consequentemente com caixa de câmbio nesse ano de 2025. Já valia no ano passado, mas não havia sido tão promovido assim. Então, esse ano, o que aconteceu? Os Atherton vão ter metade do time de bicicleta com relação convencional e metade do time com gearbox. Achei que todas iam ser com gearbox. Não, Intense é a mesma coisa. Assim, talvez as etapas... A Rachel, acho que vai voltar a andar em algumas etapas que ela tenha condição, ela está treinando para isso, porque ela quer ser a primeira a ganhar esses 100 mil euros. Então, assim, a própria Intense, a equipe está meio dividida. Será que foi por opções dos pilotos? Cara, eu acho que talvez tudo. O Reece Wilson montou uma equipe junto com a Garmosch dos suíços, né? Que era uma equipe que o Roger poderia até ir. Então é uma bike suíça, mas com uma equipe britânica. Um cara que estava no contrato com a Trek e tal, rompeu o contrato com a Trek para dar continuidade a isso. Então cara, é muito legal. Tem muita história rolando e tem tudo a ver com a Copa do Mundo de mountain bike, né? Este ano, a Copa do Mundo, serão 15 eventos, né? 15 semanas e 15 rodadas. Pela primeira vez, a Copa do Mundo está sendo vista como um formato único. E aí eu já vou começar para o próximo tema, que é falar da Warner, a organizadora. Eu tenho visto, e eu falo assim, isso publicamente, com bons olhos, trabalhos que vêm sendo feitos junto à Warner. Não existe unanimidade em nenhuma decisão, em nenhuma mudança. Então, tem rodada fora que os caras estão dando, pódio de 5, sim ou não. Já a gente nem lembra disso, de repente vira pódio de 3, daqui 2 anos a gente nem está lembrando que tinha pódio de 5, mas eu tenho visto com bons olhos isso. Daqui 2 semanas temos a abertura da Copa do Mundo de Enduro, Finale Ligúria, e daqui 3 semanas, a abertura do downhill na Polônia, meu. E aí, daqui 4 semanas, daqui 1 mês, temos a terceira etapa da Copa do Mundo em Nové Mesto na Morave, na República Tcheca. Então, o ano promete demais. Ao todo, são 16 fins de semana, incluindo o Mundial em Crans-Montana, na Suíça. Não, é demais. A gente conversou pra caramba lá, né, Cadeira? Eu acho que, assim, a gente viu... acompanha, né, a evolução dos esportes ali, acho que uma analogia bem legal, assim, com certeza é a Fórmula 1, né, eles estão se espelhando na Fórmula 1, acho que até esse pódio de 3, eu acho que pro business é mais legal, eu defendo, acho que o pessoal vai lembrar mais quem são os 3, vai ser mais legal ter 3 bicicletas lá do que 5, tomei uma certa vaia lá durante a Araxá defendendo essa ideia, mas eu particularmente defendo para o business. Claro que como piloto a gente sabe o quanto é difícil chegar numa 5ª colocação numa Copa do Mundo. E eles chegaram do jeito de fazer os dois, Caião, porque vai ter o pódio da foto para o patrocinador. Sim, né? sim. Mas o pódio da televisão, ok, tem que ceder também, né? Quem não cede não cresce, né? Na verdade, é um momento de transição, né?
O que eu queria complementar é exatamente isso, o profissionalismo que está virando esporte, que já é há um tempo, mas assim, a transmissão está incrível, né? Os gráficos da Tudo tá transmissão, legal. com as equipes, a zona que o coração do cara tá, entendeu? Então é um trabalho assim que eu vejo. Assim, um exemplo legal, por exemplo, Marista Bueno, nossa maior tenista, né, brasileira ali, que ganhou o Wimbledon. Sabe qual foi o prêmio dela de Wimbledon? Uma bolinha de tênis. Então era Nossa. o troféu e a bolinha de tênis. Quanto é o prêmio hoje de um Wimbledon por uma Sim. categoria, por uma E, modalidade e uma feminina? coisa, Acho que são US$ 2 milhões, é, assim, um negócio. e a Então, profissionalização e esse avanço, ela não cria inclusão de todo mundo. Então tem a gente falando, agora é menos equipe, aí o amador. Pô, o amador não vai andar em Copa do Mundo. So que é sorry. mas também que esse trabalho está até sendo feito pelo CI ou pela Warner, né, com campeonatos de base, né, os continentais. Aí cabe as confederações nacionais fazerem esses campeonatos nacionais para tentar ir para os continentais, né? Então acho que até isso esse trabalho tá legal. Mas eu tô vendo esses caras de um piloto ponta de mountain bike sendo milionário daqui a algum tempo, daqui 10 anos, não E vou falar que vão merece, ter né, salário Caio? de Fórmula 1, mas merecem mais do que os caras da Fórmula 1, porque o sofrimento é gigantesco, né? São super-humanos. Eu tive muito contato com o Chris Ball, né? A gente conhece de longa data. O ano é 2013, Caio. A gente estava hospedado com o Luiz Cleman em Les Deux Alpes e a gente cruzou ele na frente do prédio. Lembra? Eu troquei Sim, cartão com ele, velho. sim, E sim. dessa vez ele lembrou, pô, nunca vou esquecer daquela vez que a gente conversou lá e aí depois fui para etapas da Copa do Mundo. Então, ó, um spoiler legal. Eu perguntei para ele, pô, Cris, e o EDR das elétricas, né? Então, assim, esse ano, na Copa do Mundo de mountain bike, não tem mais, infelizmente, o enduro elétrico. Daí ele falou assim: são desafios que a gente tem que fazer. O formato das bikes elétricas é um formato muito especial que a gente tem que tirar ela de cena um pouquinho para voltar em grande estilo. Daí ele olhou para mim assim, Luciano, o melhor está por vir. Meu, eu falei, cara, falei, Cris, Eu eu sei acredito. disso. Eu acredito demais. E acreditando no todo, na estrutura e no potencial não, na história sendo feita, né? Então, o que o Chris Ball ajudou a revolucionar o mercado mundial das bicicletas trail, das bicicletas enduros, desde o ano de 2013. Nós fomos juntos no primeiro ano do Campeonato Mundial de Enduro, né, Caião? Na Sim, França. Enduro Então, World assim, Series. Enduro World Series, que era uma prova ainda que não era tão grande, e o que virou depois, e ao mesmo tempo a própria identidade do formato da competição, porque não é tão fácil ter a transmissão, né? Então, cara, o Super IMTB movido a pedal, gravidade e eletricidade, cara, o melhor tá por vir. Agora tem uma Sim. coisa interessante acontecendo aqui, cara. Eu moro perto do Markham Bike Park, né? Quer dizer, o Markham Park que tem uma pista de bike insana lá dentro, com várias vias. Só que a Flórida é tudo plano, então Isso que eu ia perguntar. o que tem lá de obstáculos e tal foi tudo feito à mão, cara. Os moleques lá são. É muito legal a história do Markham, de como eles se organizam para fazer o. Mas enfim, isso é uma outra história. O que aconteceu lá recém é que eles liberaram as bikes elétricas não movidas a acelerador. As Sim, É bikes, isso. as Que é, bikes que é elétricas com a acelerador 3, né, continuam Caião? proibidas. É a categoria 3? acho que a Hã? 2, né? A Porque 3 ela já tem tem acelerador. categoria 1, 2 e 3, Caê. Tem Acho tipo que com a pedal e 2 ainda. acelerador. Acho que é a 2, né? A Que, 3 é a que já tem acelerador. que era chamada Pedalec antes, né? E aí você pode andar em qualquer trilha. Antes era proibido entrar. Agora não. Aqui Agora na você pode Cantareira é assim entrar também, Caê. Você pode entrar em qualquer trilha. qualquer trilha.
Não, tipo, quando a gente foi em Whistler lá, não podia bike elétrica. Não, Isso. mas já tinha gente andando. Não, 2009 nem existia ainda, mas Não. 2018 que eu voltei, recente, Caê, ao mesmo tempo que tinha amigos nossos virando o nariz, meu, tava a diretoria do bike park toda de bike elétrica e os Bambambam, Rich Slay, Wade Simmons, tudo de bike elétrica. Bike E eu elétrica. falando para meus amigos, o que eu tô? Foi minha última trip. Vocês sabem a última vez que eu andei de bicicleta sem motor na subida, Caião? Foi em Whistler 2018. Nunca mais, depois, nunca mais. Mano, É isso. Foi o ano que eu traumatismo. fiz a Transbici também. Foi demais. 15 mil metros de descida, cara. Você fez de acústica também. De acústica, né? Acústica. Qual que é essa, Caio? A Transbici, que é no British Columbia, lá no estado do Canadá. Então, pô, são 6 dias de prova, você sobe 8 mil metros e desce 15 mil. Nossa. 6 dias. Rola ainda, Caio? Rola, né? Rola. Só de acústica ainda. Né? Olha, Só os de caras muscular. são. Tem coisa que não dá para entender direito. Uma Acho que outra pela história. logística deles lá, Sim, né? Acho que encaixa, queira ou não, fazer uma trans de elétrica, acho que você tem que fazer, é uma logística separada, né? Você precisa fazer sim. duas coisas diferentes ali para ser interessante para a elétrica também. Se você fizer igual a muscular, a acústica ali, os caras vão ficar esperando muito de elétrica, né? Vai ter um. É o tema que a gente estava conversando essa semana no grupo com o Thiago Velarde, né? Inclusive, daqui 3 semanas, vamos fazer nossa estreia na temporada 2025, mais uma vez, no Montanha 6 Enduro, que esse ano é uma Copa, vai ser muito legal, começando em Campos do Jordão, imperdível, né? 16 e 17, é isso? Ou 17 17 e 17 e 18. 18? 17 e 18 de maio, Campos do Jordão. Que legal. Eu já estou quase com a roupa de ir, legal. A gente gosta Super muito legal. de nos prepararmos e de ir curtindo, né, Caião? Não, e o Thiago é guerreiro, ele tá fazendo prova aí há quanto tempo, cara? Desde 2013, ele faz Desde essa prova 2013. seguidamente. Exatamente. E lá a cultura de campos está muito legal. Imbiri Trails, né? Que os caras Muito estão legal. trabalhando pra caramba. Esse ano tem o patrocínio da Forfan, né? Do Catatal, pô, que está patrocinando Montanhas Reis com 3 etapas. Valeu, Catatal. Eu acho que, pô, essa entrada de lojistas e de outras marcas do Enduro, acho que, pô, vai ajudar muito. E o Feio já foi lá e nas excelentes trilhas que já estão lá, ele já deu um trato, já fez trilha nova. Então, E vai sempre com voltar aquela ainda. maestria dele, né? É demais. Ontem foi aniversário dele, né? Ontem a gente vai colocar o vídeo amanhã, mas ontem, dia 23, que é o Dia Internacional das Trilhas das Montanhas do Japi. Você sabia, Caião? É dia Parabéns, Feio, que o número 23 é o número dele. Pô, e parabéns. A gente brinca com o Feio porque ele é queridão. Tem parceiro também do Caê, né? O Fê é querido, fizemos uma equipe junto, né? Eu, ele e a Daniela, há alguns anos atrás. E, bom, eu sou Trek, super né? fã desse moleque também, cara. Então, E foi legal porque Moleque foi já um foi um ano. dia, né? Foi agora legal, já tá. foi Vocês legal. estão velhos, né? Eu sou novo ainda. O É Caê é verdade. novo. É. Foi legal que foi um ano, foi 2014, que ele foi andar com. Nós fomos andar o EWS no Chile também. Deixa eu abordar uma outra história também, Caião. Tua visão, assim. A prova, assim, foi. Ficamos 13 dias lá em Araxá. Você ficou 13 também, né, Caião? Cara, que foi demais, foi uma imersão, foi uma coisa, Caê, assim. Cara, eu tava me sentindo assim com o espírito juvenil, sabe quando você primeiro emprego, velho, e Imagino, trabalhando para nós, né, Caê? imagino. No Fala Bike Zone, assim, puta, tipo foca de jornalismo, cavando entrevista, né? E coroou, uma das coisas da coroação foi quando eu cruzei o Avancini, eu falei, pô, Avancini, né? Tipo, beginner, assim, pedindo uma entrevista para ele assim, porra, tio, quando você quiser, quanto tempo você precisa? Eu falei, 15 minutos. Não, tenho das 7 às 7h40. Eu falei, pô, tá bom. Que Fizemos legal. uma entrevistona com ele e foi demais.
Mas começou a entrevista falando que aprendeu tanta coisa com você já na vida. Pô, Foi velho, bacana, assim, né, meu? foi legal porque eu tive um papo com ele antes, e assim, eu tô eu tô mais simplão, assim, sabe? Eu tô uma fase legal da vida, eu tô tô simplão, olha lá minha cabeça. O simplão é ótimo. Eu tô Cabeça tá corroída. Não, tô bom, tô com bastante ar na cabeça e bastante ah, clareza em alguns caminhos. Mas vai, voltar. Araxá 2025, rodada dupla. O evento foi fantástico, organização das melhores do mundo, estrutura fantástica. Cara, trabalho da Warner, parceria CIMTB, capitaneada pelo maestro Rogério Bernardes, nota 1000. Cara, é, incentivo da público estadual, assim, cara, tudo, assim, nota 1000, cidade abraçando, muito legal. Mas a rodada dupla, o público, cara, eu achei que dividiu pela metade. Eu não, assim, não deu aquela bombada, né, Caião? Você não ficou meio com essa sensação? Puxa, Cadeira, eu acho que sim, um pouco, mas eu acho que teve bastante gente, não tive acesso aos números de quantidade. A minha visão é o seguinte, acho que teve muita gente, eu acho que... Mas menos que ano passado, nas duas etapas. Então, eu não Que era cheguei para talvez o achar. meu benchmark, assim. Que eu Eu fui acho, para lá ano passado. Ano passado lá tava inandável, Canhão. eu imagino, eu acho que a gente se acostumou muito mal, né, com Verdade. Petrópolis. Nossa. Petrópolis foi um negócio que Tipo fora de menudo. série. Tipo um Era igual negócio que menudo. não dava para acreditar, tipo surreal, assim. Eu acho que o Avancini correndo ajudou bastante, né, na pista dele, então acho que chamou mais gente. O brasileiro estava 17 anos sem Copa do Mundo, né? alucinado, né, com todo esse crescimento que teve o cross country desde então, né, muito pelo legado Avancini, né. Então acho que a gente se acostumou mal. Aí já teve uma sequência em Mariporã, Araxá, que encheu bastante, acho que por ser uma etapa só, mas eu acho que se o comum virar a quantidade de pessoas que estavam em Araxá, tanto na primeira etapa quanto na segunda, cara, eu acho que é um evento de uma magnitude já gigante, cara. Eu já achei bem legal e é muito grande o circuito, então fica muito Verdade. espalhado, então você não vê aquela concentração muito num lugar só, né? O que eu vejo, assim, que estruturalmente foi estruturado um evento para ter mais. Para ter mais gente, para ser maior, eu achei que não, eu achei muito legal do jeito que foi. Pô, foi fantástico, assim, organização nota, cara, nota 1000, tudo muito bom. É, e ao mesmo tempo é isso que você falou, cara, um evento desse tamanho, tendo todo ano, que é o que tudo indica que, pô, que está sendo trabalhado para que isso aconteça, agora a decisão está na mão da Warner, né? Da oportunidade, da continuidade e tudo mais, e vai rolar, se Deus quiser. Então, agora Eu eu acho que queria Olha a saber caixa de uma. câmbio que eu falei, ó, igual da Honda, ó. Você viu? Ó, essa daí é igualzinha da Honda, Caião. É uma outra empresa fazendo. Ah, fala, Ela é cara. demais, meu. então, eu queria saber, voltando um pouco para o assunto do mercado, que é uma parte que me interessa bastante, cara. Como que, na sua visão, Caio, como empresário e profissional do setor aí do Brasil, como é que foi isso para o comércio, para a indústria, para os expositores? Como é que você que está lá junto com eles, como é que passa um pouco para a gente a sua impressão, a impressão da galera? O que você Cara, achou? eu talvez seja até um pouco suspeito, porque eu adoro competição, né? Adoro competir, mas eu acho que a competição move demais o mercado, entendeu? Não só desse nível de uma World Cup, que eu acho que foi excelente para as marcas que estavam lá, principalmente institucionalmente, né? Não sei, comercialmente, acho que as pessoas não foram realmente para comprar, né? Mas acho que as marcas presentes saíram muito satisfeitas com o evento.
E eu sou muito a favor da competição, aquela história de, sabe, você tem uns sertões da vida que entra 300 caras de bike elétrica, puta, aí chove lá na Mantiqueira. Cara, são 300 caras que vão fazer a manutenção na segunda-feira, na terça-feira vão levar a bicicleta no bike shop, vai sair de lá comprando alguma coisinha, vai trocar uma corrente porque desgastou. Então eu sou muito a favor das marcas apoiarem as competições e fomentar equipes e a gente ter competição de todos os níveis, né? Desde do Pro, desde do desafio da roça, sei lá, e as milhares de pequenas competições que temos aí no Brasil. Eu sou super a favor e acho que isso movimenta o mercado desde da pequena loja local da cidade que foi feito ali e para os grandes lojistas, e eu acho que isso faz os futuros atletas, futuros profissionais, a peneira vai ser muito maior, acho que vai ter muito mais pessoas interessadas em começar a praticar o esporte, porque tem uma competição na cidade dele, ele vai correr, ele se prepara, ele se anima, pega um pódiozinho, já vai para outro estado competir. Então, eu acho que isso move demais o mercado e vai trazer a possibilidade de novos talentos. Aí a gente vê o Brasil Ride, o Lan Galinski, lá de Capão, lá na Diamantina. Que tá andando o Lanzinho, né? Na verdade, os brasileiros de ponta ali tá absurdo, né? Não, será que se não tivesse um Brasil Ride lá, será que ele ia sair do buraco lá? Difícil. É legal ver essa sua colocação, porque talvez as pessoas não tenham essa percepção que você acabou de colocar da cadeia que é formada a partir do evento até o final dessa cadeia, ela movimenta o mercado todo, porque vai do atleta, as pequenas peças, a loja, a oficina, ao mecânico. Quer dizer, é uma cadeia tão grande que se desenrola no final, no começo, no meio e no final do evento, né, Caião? E não precisa ir longe, porque nós somos um produto disso, né, Caião? O quanto as competições nos movem e nos moveram a vida inteira. Cara, para a gente curtir andar de bicicleta. O que a gente curte, a gente anda de bicicleta porque a gente curte. E a gente curte porque a gente estamos buscando coisas. Então, assim, né? Em competições e coisas do mercado é fundamental, é um ciclo de coisas, né, que é fundamental. Exatamente, a tal da cadeia, né, que o Caê comentou, exatamente, é uma cadeia e a gente, as competições e a gente, os pilotos e o mercado fazem essa engrenagem toda girar e rodar. É uma cadeia produtiva, né? É isso aí. Quantidade de gente que não é empregada. Lá em Araxá, quantidade de profissionais envolvidos, voluntários. E aí uma coisa legal, e a gente vai conversar com o Marrom, já está marcado nessa sexta-feira, o evento, eu fiquei muito na big picture, olhando, várias horas, Caião, eu passava ali, eu nem entrava no stand, eu ficava olhando meio de longe, passava pelo outro lado da pista, que eu tinha acesso para entrar, na parte dos boxes ali, ficava vendo o stand, porque é legal ver isso, esse universo de um evento desse grande, e assim, mundos dentro do mesmo evento. Então, assim, tinha transmissão do evento ao vivo para quem estava lá, tinha transmissão do evento ao vivo para quem não estava lá, tinha toda uma engrenagem estrutural rolando para que tudo acontecesse just in time, na hora certa, assim, absurdo o encaixe da... A sincronia. Meu, cara, é demais. E uma coisa impressionante é isso, a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo para quem está lá. A transmissão ao vivo é o Rick McLaughlin que faz, e a transmissão ao vivo para quem está lá, quem fazia, o nosso amigo Ferg e o Marrom, né? E é uma equipe distinta de transmissão. Isso é muito legal. E muito bem feito. Muito. Não quero puxar sardinha, mas a gente ainda é novo, né? Nós estamos há 2 meses no ar.
mas a gente fez um trabalho muito legal lá, porque quem acompanhou a gente, quem acompanhou nossos stories, nossos destaques, a gente fez uma cobertura dos 13 dias, cara. Da hora que você saiu de São Paulo na estrada, Desde até o a hora café que você da manhã voltou. na Jambike. Pô, eu queria agradecer, apesar de estar com a camisa de outro parceiro aqui, que é o parceiro Tui Leal da Toro, eu queria agradecer o carinho do café da manhã do querido amigo Comida, meu. Ô, sabia que você vinha aí? Eu duvido que você não vai querer o café da manhã. Ovo Não, com bacon, com ô pão tio, integral. e a correria profissional Foi que ele corrido. fez em 2 semanas para viabilizar o Exato. nosso uniforme. Quer dizer, Total. o cara se Parceiraço, desdobrou profissionalmente, cara, para parceiraço. viabilizar o nosso sonho. Eu sou muito grato ao Comida, né, ao Felipe, pelo trabalho que ele fez. E esse que é o mote do nosso papo hoje, Caio, porque você vê que o mercado, que não se fala tanto, ele está em tudo, né, cara? O mercado é o que faz isso Ó a acontecer, camisa né? do Comida aqui num blog que eu fiz lá com a. Blog não, podcast que Não, eu fiz por lá. assim, voltando, eu não consegui acompanhar muitas coisas ali no dia a dia, mas vi bastante coisa depois e vi o Cadeira trabalhando muito Aí o lá. Cadeira voltando, ó. Tem até a volta, ó. Esse é o último, a gente vai e a gente volta. E muito pela história, né, que o Cadeira tem no mountain bike, pelo todo o acesso que ele tem ali, né, com todos os pilotos, muitos dos gringos, muitos dos comissários, e sabendo que o piloto e o atleta de cross country ele é bem reservado, né? Ele gosta de estar no cantinho dele lá, comendo a comidinha dele certa, tá sempre escondido, vai para a pista a hora que tem que treinar, a hora que tem corrida, Tá então mudando um pouco, né, tá Caião? mudando um pouco. Tá virando um pouco mais pop. Assim, o downhill sempre foi muito mais de popstar e de imagem do que o XCO. Cara, isso está mudando porque precisa mudar um pouco. Claro Sim, que nós, né, a gente precisa entender que fisiologicamente é um pouco diferente e hoje o piloto de downhill é mais atleta e o atleta de downhill, o atleta de cross country é mais é piloto. mais Isso é piloto. legal também. E virou mais pop Gente, também. E deixa eu o interromper ambiente aqui, lá ó. ajudava muito, né? Porque o ambiente do hotel é Nossa, demais, fantástico. todo mundo Nossa, hospedado ali, então que, você vai Ó, comer, os caras estão ali. que lugar, né, para fazer eu, uma Copa do Mundo de eu vou mountain bike, os interromper melhores do vocês porque eu mundo. quero Vai colocar lá. esse videozinho aqui, ó. Ó, Qual ó que que Qual que é? coisa é, cara? engraçada, ó. Essa é uma montagem, essa eu acompanhei, eu fiz o making off também. Então, A Do Malacarne, Ice Run, a mas olha que montagem. legal a historinha que eles fizeram, ó. Então, que é a montagem. Isso aí, Caê, no stand da SRAM, para o consumidor, para quem fosse lá, tinha um campeonato que ganhava prêmios, né, Caião? De quem montasse mais rápido. você Aí ganhava se um aproveitou esse conjunto. mote do Malacarne, do Boixi, para montarem, né? Para ver quem montava mais rápido no tabuleiro do xadrez lá da sala de jogos do Grande Hotel. E qual que era o prêmio, Caio? Era um conjunto novo, o E90 da Scrum, que é um Pô, T-Type, o que eu tô igual esse sonhando com ele, SX, meu. Você sabia que é a minha muito cara bom, esse aí, hein, meu? Eu muito bom. mereço 70 ou 80, Ganhão? Eu É ia te 70 e perguntar isso. 90. É Não, 70 Você e merece 90. o 90. O mas 90 é a minha cara, Caião? mais 90 é uma sua coisa cara. para falar que, putz, eu não sei se vocês quem está seguindo, quem está vendo a gente aqui, teve a oportunidade de ver a entrevista com o Scott, que o Cadeira fez. Mas a entrevista é imperdível, mas é imperdível porque vai voltar para aquilo que você falou no começo do papo, Caião. A enciclopédia que é o Cadeira, né? Então, ele começou a falar, meu, Eu fui e lembrando de umas coisas, velho, tem durante hora que o esse. Scott King olhava para o Cadeira assim, e Então, Não, então meu, eu fiquei. Eu já como é fui que esse duas cara vezes para casa lembra do Greg disso, velho? Herebold, né, Caião? foi Imagina a legal. quantidade Não, de coisa, de e foi legal o protótipo. reconhecimento dele do Greg, né? Falou, pô, que foi um cara Nossa, incrível,
Foi muito super legal. importante para a história da Scan, que é um Ele cara... que colocou a SRAM no cenário. Por exemplo, eu vou lembrar uma história. Eu fui para várias festas da SRAM na vida, né? E tem alguns. É uma marca muito core, né, meu? E é uma marca de muita identidade. E sempre foi fora da curva, né? Porque assim, teve. Cara, tinha uma. Então, por exemplo, no começo daquele câmbio ESP, lembra, Caião? Sim, sim. E o Mundial de Veio era o lançamento desse ESP, o Herbol correndo o penúltimo Mundial dele. Pô, a gente foi na festa de despedida do Herbol em Mundial, em Kirchzarten, na Alemanha, Kael. Nossa. Verdade. Eu lembro do caminhãozinho da Sun lá. E sempre teve esse lifestyle mais americano, né? Então teve. Sim. Acho que o Greg deu uma. Ajudou a ter esse lifestyle talvez um pouco mais radical ainda. Mas é demais, é uma super empresa, assim, é admirável, né? E com produtos que não tem o que falar. E, Não, pô, vamos demais. falar um pouco disso aí. Cara, as mulheres no rolê, claro, o alta performance dos homens eu adoro, mas o dos homens eu não consigo mais entender direito o que os caras estão fazendo. Eu tô falando sério, assim, dá para entender, mas é muito super-humano. Agora, por exemplo, ver uma Yolanda Neff andando de bicicleta, eu entendo direitinho do que ela está fazendo, apesar de não conseguir fazer igual. O Mas Cadeira, assim, acho que o que foi olha lá, legal pra caramba a gente ter andado na pista, né? foi legal. Aí na sequência você passa, tem um degrau, é super. A gente é elétrica, né? Detalhe, de Detalhe. elétrica, a gente subindo, a subida super técnica, tem Pô, um e tem degrau que fazer de força, pedra né, Cléo? gigante. Você fala, caraca, os caras não subiam aqui. Aí vem aquelas menininhas da Sub-23 de 32 quilos, uma tecneira total na descida, na subida. Tá incrível de ver, tá incrível. E até a genética, né, Caião? Que pode ser que já está começando a mudar. Uma Isabela Holgren, eu fiquei do lado dela, Caião. Cara, juro pra você, a cintura dela é algo assim, uma parte que pesa muito do corpo é o quadril, né? Então, E as, e você as tem uma pernas mulher gigantes. alta, né, grande, o que ela anda de bicicleta fácil, Caião. Ela não atrapalha a bicicleta. Aquela coisa que a gente fala faz tempo, não atrapalha a bicicleta, deixa a bicicleta trabalhar. Com esses super humanos, com esses super equipamentos, cara, tá demais assim, né? De acompanhar. Eu acho que a gente tem que agradecer demais, né? Foi um banho de cultura, foi uma imersão de um nível essa Copa do Mundo. E eu falo por mim, eu queria parabenizar você também, assim, pelos desafios, né? O Caião, Caê, ele tem 2 empregos. Ele é sócio de uma empresa que é a Oxy, que faz Nossa, guidons maravilhosos, que está apoiando uma corrente do esporte que é aquelas correntes do esporte que a gente adora, mas a gente é contra, que a molecada do Willi, eu adoro essa molecada do Willi, sou fã número 1. Só que eles podiam pôr um tênis e um capacete para eu gostar mais ainda deles, mas isso é outra história. E aí o Caião está apoiando muito essa cena também e está proliferando. Ele faz guidons, o Caê, personalizados, meu, Que com legal. assinatura, com uma marca. Conta um pouquinho do trabalho na Oxy, Caião. está super legal, assim, a gente tem um centro de usinagem, né, lá, tanto de guidão como de peças de mesa, abraçadeira de cilindro, coroa, né, mas o fato dos guidões, a marca está pegando, tá ficando muito forte exatamente nessa turma do grau, né, que às vezes você fala, pô, mas será que a gente tem que incentivar essa cultura? Essa cultura já existe, já está lá, já é É a uma cultura, sei cultura, lá, do exatamente. funk, já está lá. Putz, graças a Deus entrou a bicicleta no meio dessa cultura e ainda os caras fazendo manobra de bicicleta. O melhor do mundo, Caião. Então, quer dizer, pô, a gente está melhorando essa cultura, entre aspas, né? A gente está presente, não vou falar melhorando, mas estamos presentes nessa cultura, é super engraçado. E agora a gente vai lançar aqui em primeira mão, vou falar, a gente vai lançar uma competição no Instagram Olha. para você mandar. Você pode participar, tio.
Você manda seu vídeo com o Willy, com o Nose Willy, com uma manobra ali, a gente vai definir o formato. Vão ter 8 finalistas e esses 8 finalistas vão fazer a batalha homem a homem e vídeo, né? Pô, vamos pensar em fazer algo junto, Caião. Até de vídeo, de mídia. Vamos pôr a cabeça para funcionar, hein? Pode crer. E aí a ideia é... vão ter as quartas de final, vão ter 3 dias, tudo né? Por vídeo, Caião. Votação, tudo por vídeo. Tudo por vídeo e votação no Instagram. Que legal, meu. O cara que ganhar, ali tiver mais votação ali, vai para uma semifinal, que vai para uma final, e na final demais. O cara vai ganhar um kit Ox lá, personalizado, a cor que ele quiser, com a assinatura dele. Meu, Caio, eu queria saber uma coisa, cara. Conta para mim, cara, conta pra gente, como é que é desenvolver um produto? Como é que ele nasce e como é que ele chega no finalmente? Porque eu imagino que é um processo de desenho, de pensar na tecnologia, pensar no material, equipamento, estrutura, força. Conta pra gente. Então, na verdade, já foram 2 vertentes, podemos dizer assim, né, Caê? Minha história no desenvolvimento é mais no desenvolvimento de bicicleta, né? Uhum. Então, basicamente, a bicicleta, os componentes, a gente tem os grandes fornecedores de componentes, a Scram, a Shimano, suspensão RockShox, a Fox, a Santuri, algumas outras mais básicas. Então, dentro desse universo, você escolhe os componentes e faz as especificações da bicicleta. Aonde você trabalha no desenvolvimento mesmo da bicicleta é na geometria do quadro, né, que é o que a gente desenhava, grafismo, e, na verdade, todo esse desenvolvimento era feito na China, em Taiwan, e lá a gente escolhia, né, os tubos do quadro, hidroformado, a gente vai usar esse que é mais leve, triple butt, double butt, dependendo do nível da bicicleta, né? As bicicletas mais top, as de carbono, as grandes marcas têm os moldes delas, né? Que chamam, eles investem uma grana legal nos moldes e com a marca deles. No caso da gente, de ser marca menor, brasileira, aqui a gente escolhe os open moldes que chamam. Né? Então, você escolhe um molde já aberto de uma fábrica de quadro de carbono. Às vezes, pode ser até um quadro de uma grande marca que já deixou de usar. Então, sei lá, você pode usar um quadro da Specialized, é mais difícil, mas de uma Giant ali, então o cara deixou de usar, você usa aquele quadro, mas é mais raro. E aí, na parte hoje, que é o que a gente está fazendo, que é essas peças de alumínio, isso. Assim, a gente busca o que está rolando em tendências mundiais, né? Então, toda a geometria do guidão, diâmetro, 31,8, 35, é o que está usando hoje em dia no mundo. Geometria também é o que está usando, então, o Rise, o upsweep, backsweep, né? E o que é principal ali é o teste de resistência, né? Isso que é muito sério ali. A Ox tem 22 anos no mercado de moto, então tem essa fama de ser um guidão muito resistente, então a gente não pode manchar e não pode deixar nenhum piloto correr o risco de acontecer alguma coisa com o guidão, né? De um pedal, então esses testes são muito rigorosos lá, né? Então isso que é legal. E as peças de usinagem são super legais também, porque a gente desenha lá, também seguindo tendências, mas usando mais a criatividade, né? A nossa mesinha de enduro, putz, eu tenho um super orgulho aí, né? Parceria com o Luciano, que é meu sócio, que desenha super bem, o pessoal da usinagem, acho que isso é um produto lindíssimo. Então essa parte é super legal, o pedal também, o design, o eixo, material de eixo e teste e tratamento térmico de eixo, de guidão também, e tudo a gente tem lá dentro da Ox. Então, isso me dá um orgulho grande e um prazer gigante, assim, de estar conseguindo fazer uma coisa
aqui no Brasil, né? Sempre um super desafio. Ser empresário, acho que putz, é um clichê já falar que é muito difícil no Brasil, a quantidade de imposto que a gente tem, de lei trabalhista, de justiça trabalhista, é muito difícil. Então, o orgulho é gigante de conseguir fazer alguma coisa aqui no Brasil, e dos maiores orgulhos mesmo é quando esse elogio vem dos pilotos, né? Vem de um reconhecimento de pessoas que estão usando mesmo o produto na rua. Isso que é bem legal. E para finalizar, eu prometo que não vou mais tocar nesse assunto. Quanto tempo demora, por exemplo, cara, vamos fazer uma mesa. Beleza, vamos. Quanto tempo demora do vamos fazer uma mesa até a mesa estar na bicicleta? Putz, cara, eu vou te dar o exemplo dessa mesa que a gente fez, né? Cara, foi mais ou menos 8 meses, assim. Até o produto final mesmo. A gente chegou a fazer um produto lindo e maravilhoso, né? Ficou uma peça, né, Caião? Assim, muito, muito legal. Não, então, você imagina que nós estamos falando de 8 meses para a criação e conclusão de um produto. Qual o nível de investimento financeiro, investimento de tempo para um produto? São 8 meses de construção. Né? Aí também tem outra coisa, né, que assim, por exemplo, se a gente se juntar e falar, cara, vamos começar a fazer umas peças de bike, é inviável. A realidade é essa. A gente não tem como investir, comprar um centro de usinagem de 600, 700 mil reais, entendeu? Um outro de guidão que é 500 mil reais, mais um forno. É inviável. Tanto é que ninguém faz, né? A sorte que eu tive é que a Ox Bikes está dentro da empresa Ox Motos, né? Que começou há 22 anos, devagarzinho conseguiu todo esse know-how e, de uma certa forma, subsidia a bike para ela ter condição de fazer essas peças nacionais. Né? E a usinagem você faz lá dentro? Lá dentro. Que legal. Tem um maquinário bem moderno lá, é super legal. Pô, eu tenho a honra de assinar embaixo, né, os produtos, e o assinar embaixo você ganha assinatura no guidon, que é uma honra. Os seus assinados. Meu, demais, demais. Produto que dá uma honra mesmo, sabia, Caio? Quando vou andar assim, meu, dá aquele go for it a mais mesmo. Fico muito feliz. Você tá são várias honras, né, Cadeira? É honra de ser um produto brasileiro, honra de ser um produto desenvolvido por um amigo nosso. E a história, né? Eu conheço todos os sócios, aquela coisa assim de fazer parte, né? A palavra da moda, pertencimento. Então, pô, legal, né? Marcas estrangeiras, conhece, tem uma referência. Mas é uma coisa que hoje vira mais impessoal. Então, essa pessoalidade, eu adoro os seres humanos, até porque esse mundo, do jeito que está virando já, se não servir aos seres humanos, vai servir a quem? Fica essa pergunta no ar, né? Porque não, Cadeira, isso é uma coisa interessante. E eu acho que a nós, né, como consumidores, como brasileiros que somos, cabe a gente, incentivar a indústria nacional. Isso é super importante. Fundamental. Isso aí eu tenho. Desculpa. Eu que te cortei, né? Mas isso aí eu tenho que agradecer o tio Cadeira, não, que prestigia pra caramba, usa os produtos, né? Então, é um puto orgulho. E assim, agradecer as dezenas de amigos que eu tenho aí que estão prestigiando, estão usando o produto, entendeu? Estão comprando o produto, estão ajudando a gente a crescer e principalmente a criar a marca dentro do mercado, né? Não dá nem para falar nomes porque são inúmeros aí, mas a gente vai para um rolê no Japi ali, a gente vê todos os amigos usando, então Quantos anos de Oxy já, Caião? Já é uma jornadinha aí, uns... 2 anos e meio, né? Esse ano no Shimano Fest a gente faz 3 anos. Que legal, olha. Eu confesso que eu fui comprar aqui numa loja e não tinha, cara, mas
É porque Você acho vai que não vir pro chegou na. Não, Brasil. mas a gente está fechando negócio. Depois das tarifas do Trump, a gente está fechando negócio agora. Boa! Boa! É isso. Mas é demais isso. Pô, mais uma nota que a gente não pode dar. Este fim de semana, Caê, nós cobrimos também da maneira que conseguimos, e foi muito legal, o Pan-Americano de Mountain Bike Downhill. E neste fim de semana acontece o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike XCO-XCC, Costa Rica pura vida, com a seleção brasileira lá. Infelizmente, diferente do Downhill, que não tem seleção brasileira, o cross country, por ser olímpico, sim tem seleção brasileira, né? Apoiada pela Confederação Brasileira, tal. E muitos atletas lá nos representando, né? Vai ser muito, muito legal. E estamos na torcida e vamos ver se para a semana que vem, pós-Pan-Americano, vamos ver não, vamos conseguir, vamos cavar algumas boas conversas e entrevistas aí com quem foi nos bem representar, assim como foram bem representar no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike Downhill, né? Boa, Cadeira. Pódio na elite masculina, terceiro lugar para o Roger Vieira, e ouro nas duas categorias júnior, Larissa Cruz e o Augusto, que falou conosco antes, e a gente vai marcar uma conversa com ele também, com eles logo depois, com os dois júniores do Rio Grande do Sul. Nós estamos tentando, é questão de tempo. Ô, Caio, você que é amigo coisa de que a gente cadeira tá aí, tem a fazendo, reclamação para fazer, viu, velho? Pode fazer. No começo o cara me disse que era, ó, vamos fazer aí um vídeo por mês, cara. Ah, Cadeira, um vídeo por mês tranquilo, vamos lá, velho. Mano, essa semana aqui já foram 4. E essa semana, amanhã, eu gravo com a Adriana Nascimento e com o Danis Polidório matéria sobre os Sertões MTB, que acontece no final do ano que vem. Desculpa, do mês que vem, no final do mês que vem, uma semana depois do Montanhas Race, também em Campos do Jordão. Sexta de noite, nesse horário, gravamos com o nosso amigo Jair Dias, o Marrom MC, que vai ser demais, e estamos pedindo horário na agenda do Thiago Velarde. Sabe que a agenda do Thiago Velarde não é fácil. Vamos ver se ele dá uma brechinha para fazer uma entrevista conosco no sábado de tarde, né, Caê? Para falar do Montanhas Race Enduro. É isso. Bacana. Meu, essa vida de empreendedor. Eu vou falar, eu adoro ser júnior nas coisas, velho. E é legal estar com esse espírito renovado, assim, tipo, foca nova na internet. É legal. Cara, esse papo de ser coisa que a gente já aí, fez muita coisa, né? Esse papo de ser júnior me remete ao papo que a gente teve com a Vancini, que ele é júnior hoje, o cara é campeão mundial júnior na road bike. Porra. Vai correr a volta da Eslovênia. Cara, imagine uma Vancini num Paris-Roubaix da vida, tio. Nossa. Quem sabe, Porra, né? E é isso que ele tá, assim, ele vai sintetizando o que ele me falou e coisa que ele falou em off. Vai estar melhor nas escaladas, eu acho, né, Cadeira? Então, mas uma prova tipo uma escalada, mas o Paris-Roubaix tem subida também, e ele nos paralelos. Não sei se a Paris-Roubaix seria a prova dele. Em suma, ele vai correr a volta da Eslovênia agora, e ele falou que ele tem que fazer 10 anos de carreira em 2. Nossa. Então, assim, ele tem um desafio pela frente, velho, que é demais, é demais estar do lado dele e sentir a energia, assim, né? Porque é uma coisa que, exala uma coisa, go for it, velho. Ó. O meia potência tirando de giro, né? Demais. Caião, parabéns aí, Henrique Avancini. Caião, algum input aí que você acha que valia a pena falar? Puxa, Caio, acho que não. Acho que agradecer aí, tá aqui, agradecer o momento, acho que a bicicleta e o momento que estamos é fascinante, né, para gente que gosta, né, a evolução das bikes, dessas bikes elétricas, o prazer que é andar de bike elétrica, né, a gente vai muito lá no Japi, mas esse final de semana eu dei um rolê curioso aqui, foi feriado,
falei, ia ficar em casa, que a Agatha estava por aqui. Saí andando aqui de casa, andei 50 quilômetros. Que legal, hein, Caião? Fui para Castelo, fui para Aldeia da Serra, depois entrei na Eurofarma. Falei, caramba, eu nunca tinha feito isso. E com a bike, com a bike super bateria, com a Groove, com 1000 watts hora, gastei 40% de bateria, andei 50 quilômetros. Quer dizer, caramba, olha o que a gente tem disponível hoje, né? Pra gente bike como ferramenta, né? Hoje. Voltando à suspensão, eu lembro quando o tio Cadeira voltou com a dele do Paraguai, né? Com a primeira RockShox. Foi o Green que trouxe. Eu voltei com a SPD do Paraguai e o Green trouxe a RS1. E aí no ano seguinte final de 1990, velho. No 91 eu consegui ter a minha, né? Tinha, acho que mais curso assim do que assim. Tinha mais flex do que curso. Mas era, revolucionário, né? A gente chega e onde a gente está hoje, suspensão eletrônica. E a bike como ferramenta, né? Hoje, a gente tá falando de coisas pessoais, é legal. A Dé fazia um tempasso que não andava de bicicleta e hoje a gente fez um rolê familiar também, andando numa bike que eu adoro, que eu amo, que eu vou ter para sempre, Caio, a Groove Slap. O Caio Salerno, ele fez uma outra coisa na Groove. Depois da Soul, ele criou, junto com o nosso amigo Sérgio Galo, a Groove Bikes. E ele trouxe para o mercado brasileiro a primeira IMTB boa da história, uma full suspension 27,5. Caê, e olha a história, o primeiro dia que o Caio andou, na época eu era apoiado pela Dorel Caloi, e o Caio, né, sócio proprietário da Groove. O primeiro dia que o Caio fez um rolê de bike na vida dele, aleatoriamente, foi o primeiro dia que eu fiz rolê de bike no Brasil, cada um num lado. A gente se falou, mano, fiz o primeiro rolê, hoje eu fiz o primeiro rolê também. 2017 já. 2017, isso, né? velho. Já fazem 8 anos. E essa história, tenho que complementar aqui, Caio. Essa história foi bem legal porque a gente já estudava, né? Pra caramba, gostava, um monte de gente contra bike elétrica. E eu e o Cadeira era daqueles dos dois que levantava a bandeira. Claro, o Cadeira um pouco mais incisivo, vamos dizer assim, né? Sempre mais comunicativo. Mas nas nossas conversas, precisamos dar um jeito. E na Groove começou a ficar, preciso fazer a primeira. A gente já comprava muita coisa da Shimano, né? Todos os componentes. E fui na Shimano e falei, preciso trazer um motor. E a japonesada do Japão, da Shimano lá, não queria trazer o motor porque tinha o Walk Assistance, que é um dispositivo que você aperta para empurrar a bicicleta, que ela anda a 7 km por hora, e eles falavam que isso não estava dentro da legislação brasileira, que não pode ter acelerador na bicicleta. Eu falei, mas como? Eu lembro o Henrique da Sense também, falando, como? É bicicleta trail. Mas eu dei uma burladinha, fui numa fábrica chinesa que a gente tinha contato, comprei 4 kits Shimano e fiz as primeiras mountain bikes Shimano e logo, sei lá, Você 2, 3 ajudou a meses puxar depois, a indústria brasileira, cara. Começou a comercializar. Legal. E uma bike zona endurão, assim, já... E de um outro lado, Caião, você lembra que eu enchi o saco dentro da Caloi, velho? Eu fiquei um ano. Em 2015, eu falava da Moterra pro Edu Rocha. Agora, e aí, Edu? E essa vocês falam de vocês, agora eu vou contar uma coisa minha. Eu fui a primeira loja do Brasil a vender a primeira Trek elétrica no Brasil. Eu ganhei até um troféu da Trek. Que ano, Caê? Que legal, Caê. Eu não sabia disso. E você testou, eu lembro lá também. Não, eu testei lá em 2016. Tem até uns vídeos eu testando, os caras pegando as bike trail para fazer elétrica e eu dando uns pulos lá nas pistas da Trek, velho. Que legal. Lá em Waterloo, né? Exatamente. Waterloo. Mas a Bike Tech Jardins, na época, foi a primeira loja a vender a primeira Trek elétrica no Brasil, cara. Que ano, Caê, dessa venda? Foi 2018. Que legal. Se eu não me engano, 2017 e 2018. Foi a primeira elétrica a vender no Brasil. Foi o começo da...
Da comercialização mesmo, né? Isso, que a gente teve acesso antes, porque eram protótipos, né? Exato. Eu fiquei andando, até no vídeo com o Henrique Avancini, eu agradeci pessoalmente a ele, né? E depois, em off, quando eu desliguei, eu falei, puta, esqueci de agradecer você ter ganho a Copa do Mundo e eu ter narrado, né? Também. Mas eu falei, não, daí ele falou, não, na próxima a gente fala disso, tio. Que foi isso, vida de biker. O Caião andava. Você ficou um ano praticamente andando com a tua bike protótipo ainda, que é igual a essa que eu tenho aqui, né? A Groove Slap. Antes de lançar ela no mercado, você lançou em 2018, 2017 inteiro a gente andou. Né? Coisa que eu não vou esquecer nunca, o primeiro rolê de bike que a gente fez, Caião. Eu tava louco. Que trouxemos o Nelson. Eu tomei um capote, lembra? Qual Nelson? O homem que queria demais, meu. Qual Nelson? Nelson da Notable, nosso irmão, o N da JNA. Só uma coisa aqui, eu sei que nosso vídeo está longo, mas eu queria fazer. Queria registrar isso aqui. Caião, conta pra gente a história, da Sundown, a equipe de downhill, que tinha 3 pilotos e andavam com bike de outra marca. Conta. Não, e outra história, depois da história do Caio Domingues, mas o Caio Domingues vai ser outro programa. Antes deles andarem com marca de outra marca, com bike de outra marca, eles andaram com bike Sundown. Isso era praxe, Caio, mesmo. Você tem que perguntar para o Caio por que a Intense, por que o Brian Lopes andava de Mongoose, mas andava de Intense? Não, eu quero saber a história do Caio, como é que ele escolheu essas... tendência mundial, meu. Essa história é super legal, assim, né? Como amante do downhill, eu forcei a barra na Sundown para fazer uma bike de downhill que eles não queriam. Eu falei, mas não tem mercado. Eu falei, vamos fazer uma conceitual. A gente faz equipe, a gente daí fez equipe com a Centauro, Wallace Miranda, Guilherme Vermute e Luiz Lancelotti. 3 gigantes do rolê. Isso. Com a bike Sundown, eu lembrei muito dessa história com a Avancini quando ele quebrou a Caloi lá em Araxá, né? Sim, porque eu senti o que ele sentiu e o que a Caloi sentiu. Eu com o quadro Sundown, eu andando com ela também, descida das escadas de Santos, eu treinando ali, não tinha 2005, feito... Caião? Puxa, cadeira. 4, 5. O Cadeira vem com essas perguntas, Tem que contextualizar o tempo. 4 não é, mas ou é 5 ou é 6, talvez 6. Boa. E aí, de repente, meu pneu começou a pegar na roda. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Eu lembro. Simplesmente o sit stay da bike tinha dado meio entortado. Eu lembro. Wallace, como é que tá a sua? A minha tá inteira ainda. Aí Guilherme Vermute andava pra caraca naquela época, melhor tempo da pista, elite geral, melhor tempo da pista. Ele, claro, ficou para último, porque foi o melhor no qualifying, foi largar por último. Eu rezando para todos os santos. Cara, só um detalhe, se foi em 2006, só um detalhe, se foi em 2006, estava ao vivo na ESPN, brother. Porque a gente pôs ao vivo lá nos canais. Foi aquela confusão das luzes lá? Exatamente. Então, pode foi esse ano? Putz, acho que sim, cara. 2006 eu cheguei em terceiro, hein? Cara, eu ganhei sei na mostra. Eu sei... Não, 2006 não. Boa, Caio, esfrega na cara, 2006 você ganhou. Não, 2006 eu trampei na transmissão. Eu ganhei o primeiro lá, Caião. Não, que ano foi? Eu ganhei em 2003. Então, aí eu ganhei em 2004, 2005. 2006... É que eu não corri, meu, esses anos, brincadeira. Fazer que nem o Caê. Vai. Caê, eu sei que a gente, desceu todo mundo, aquela expectativa para o Guilherme descer, né? Eu rezando. O que aconteceu? Guilherme Vermute não chega. Nossa! Quebrou a bicicleta no meio desse Johnny Fornari. Nossa, Caião! E aí ganhou o Johnny Fornari de Coninha. Foi punk. Velho. Foi punk. Aí o Lu entortou também depois. O Lu ganhou na Júnior com a bike torta. Lembra? O Lu ainda conseguiu chegar. Sim. Mas porque acho que ele tinha uma sobra dos moleques, ele era Júnior. O Wallace também não detonou tanto, mas ainda não estava andando pra caramba.
E o Vermute andando, meu, pelo amor de Deus, né? No máximo, no E talo. aí, depois disso, a gente foi obrigado a fazer uma parceria com a Astro, que é exatamente, a gente escolheu os quadros Astro para a equipe, na Excelente. época o Daniel Carvajal trazia, e colocamos o adesivo sinal. E legal. história é essa? Por exemplo, John Tomac andava de Giant Intense, Brian Lopes andava de Mongoose Intense. Iron Horse, do Toby Ederson, era Intense e Iron Horse. Eu sempre fui patrocinado pela Sandal, né? E um fato interessante é quando o Dani Aliperti trazia Santa Cruz, Dani e o Marcelo Cabeça, Você andou de Santa Cruz, Sandal. a gente andava, o Cadeira tinha o apoio de Santa Cruz, e o Dani dava boiada de a gente pegar da Santa Cruz a preço de custo lá na fábrica da Santa Cruz. E quem entregava a bike para nós, Caião? O adesivo Sandal, entendeu? Porque nego saberia que era uma Santa Cruz, né? Verdade. O que foi, Cadeira? Caião, quem entregava a bike para nós num dos anos que a gente foi? O próprio Rob Roscoe himself, o dono da marca, o Rob Roscoe, que hoje trabalha na Specialized, vendeu a marca Santa Cruz. Rapaziada, é muita água debaixo dessas pontes e muita se deixar, história vai, meu. De uma vida, né? Caião, é menino jovem. Quantos anos você tá, Caião? Vou fazer 5 esse ano. Você tem quantos anos de carreira? Cara. Vai desde o comecinho, Desde o show louco da vida do Fantástico que a gente fazia na chácara, 4 anos, 50 anos, né? 50 anos de rolê o cara tem, velho. Mas primeira prova de bicicross foi com 12 anos, né? Na pista da Marginal ali da Não, mas pode falar desde o show louco da vida, porque isso aí é significativo demais. Puta, Caião, eu treinava nessa pista da Marginal também, cara. Isso quando eu tinha 11 anos, cara. Que demais. Então, foi um momento pai me arrancou assim, de lá. Falou, você não pode andar de bike. É uma geração, né, que teve um benefício de ter tido o BMX, né, o Bicycle Motocross como um esteio da vida, esteio esse que a gente não pode, né, olha lá a camisa BMX, Aí, Bicycle Motocross. Boa. E é isso uma das bases do rolê. Christopher Blevins, que fez barba, cabelo, bigode, mostra isso, e quem não eventualmente não teve essa base, hoje está buscando essa base, porque o rolê é feito de uma coisa, é feito de uma integração. Hoje, muito legal um vídeo que a Luana soltou, a Lua, que é exatamente o que a gente vai falando. O rolê, ele é feito de coisas... incrível dela, né, Cadeira? E esse discurso, essa fala, é uma fala que a gente vem batendo. Faz 20 anos que eu falo desse assunto. Não tem espaço para passageirismo. É melhor você ser um comandante nível Z, que é o caminho que eu estou indo, né? Porque eu prefiro comandar a bicicleta e ir andando de uma maneira legal do que fazer coisa que não é para eu fazer. E claro, que isso são limites, são coisas que a gente tem que buscar, mas é muito legal essa afinação, é que nem música. Ninguém fica do lado de nego que está tocando desafinado, a bicicleta não merece isso. Não. E aí cada um ir buscando isso, né? Não adianta só ser forte. Eu queria só endossar o que você falou, meu. Esse vídeo da Luana, tá até mandar mensagem para ela. Tá legal. O vídeo é incrível, de uma sensibilidade, cara, de uma forma. O que eu falo que não é uma novidade, não é não, assim? Lógico que não. Hoje na internet tudo parece que é a primeira vez, né? É o Colombo pondo o ovo em pé. É fantástico. Vindo de uma mulher que anda o que ela anda, né? Mas é uma compilação de muitas histórias que vêm sendo escritas pelo mundo e que ela compilou, e parte disso, eu acho que talvez eu sou o primeiro a começar a falar isso teoricamente no rolê, né, do como compor isso e como buscar essa afinação. E é legal que isso é uma mensagem que hoje está spreading all over the world. Spreading all over the world. É isso aí. Boa. Queridos, vamos que vamos, ó. Deu 1h33, número cabalístico. Vamos despedir do Caião. E eu queria falar que o Caê tá lindo hoje, ó. A gente gosta de camuflado. Caê é que nem eu, gosto de um camuflado. Minha bermuda é camuflada também. Pô, eu não vou pôr a bermuda que eu tô de pijama já. Esse horário da. Eu tô de pijama. Caião. Valeu, dupla.
Obrigado pelo seu tempo de novo, cara. Pô, é super valioso ouvir você falando. Eu gosto demais. Além de um grande amigo que você é, obrigado por tá aqui com a gente, cara. Valeu, Caetano. Também adoro você, adoro o tio aí, vocês sabem, né? Prazerzaço estar aqui. E é isso aí. Vamos que vamos. A próxima temos que fazer essa conversa ao vivo. Boa. Muito Você vier pro legal. Brás aí. É isso aí. Muito legal nos inspirarmos, né? E estarmos propagando isso. Então, você que está nos assistindo, não esqueça, ative o sininho, você está vendo até agora. A gente tinha que ter falado lá no começo do vídeo também, né, Caí? Mas a gente fala Isso. agora. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o Fala Bike Zone com seus amigos. Agora o YouTube está nos vendo. Esse vídeo do Avancini ajudou a dar uma bombada. E a gente tem uma longa missão que prossegue, né? Ativa o sininho para receber a notificação. Dê o seu like. E Se compartilhe inscreva o no vídeo com os canal. amigos. Se inscreva no canal, é claro. Boa, Caião! Boa, E é isso, boa. nós somos o Fala Bike Zone, né, Caê? É isso. Valeu, galera. Obrigado demais. Valeu. Valeu, viva os rolês! Vamos!